Boa noite, querido casal, tudo bem com vocês? Que alegria nesse dia a gente poder celebrar o relacionamento de vocês, desse casamento, dessa união. Com certeza a nossa oração e expectativa é que seja abençoada por Deus. Essa noite ela foi pensada para que o casal possa ter um momento muito especial juntos, né? Esse jantar que você adquiriu, esse mimo que veio junto, para você preparar essa mesa, é para que vocês tenham um momento abençoado juntos. Eu quero deixar uma palavra do Senhor para você nessa noite, para o seu casamento, para você, casal que está nos acompanhando. Essa palavra está lá em Provérbios, capítulo 5, do versículo 15 até o 18, quando diz assim: beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas, os teus ribeiros pelas praças? Que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartida com estranhos. Seja bendita a tua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude. Quando a gente chega nessa época do Dia dos Namorados, as propagandas na TV são voltadas para isso, as lojas se enchem de coraçãozinho, mas não por acaso muitos casais não têm alegria nessa data. Eles olham como sendo uma data até ruim, porque o casamento está passando por dias difíceis. Tantos outros que disseram assim: nós não vamos nem casar, vamos simplesmente morar junto, vamos ver o que dá, né? Se dá certo, se não. Principalmente por casais mais jovens, mas não só por eles. Outros tantos casais pensam em separação, em divórcio, porque as coisas não estão muito boas em casa. E a gente vê então que séries, filmes, novelas, elas mostram essa realidade constantemente, né? De pessoas que estão tristes no casamento, no relacionamento, e agora vão encontrar a verdadeira alegria num amor novo, né? Às vezes é um relacionamento que tiveram na adolescência, na época de escola, e aí em busca daquele amor, daquela alegria, vão atrás desse relacionamento. E a gente acaba entendendo então que a separação, o divórcio, ou que ficar junto até onde der, é a solução para o casamento, né? Mas esses versículos que nós lemos, eles nos trazem um entendimento diferente. Provérbios 5 é como se um pai estivesse dando um conselho para o seu filho, para que ele cuide do seu casamento e para que ele não caia em tentação e no adultério e no pecado. A gente lê aqui no versículo 18 principalmente, né? Seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude. A esposa pode olhar e dizer assim, né? Alegre-se com o esposo da sua juventude. Não tem problema. É um conselho para a firmeza e a fidelidade conjugal. Alguém podia pegar esse versículo e mudar assim, né? Em vez de alegre-se com o esposo ou a esposa da sua juventude, e colocar na sua juventude, durante a juventude. E a gente pode pensar assim, puxa, era tão bom quando a gente começou esse relacionamento. Você consegue lembrar esse tempo aí? Como é que era quando vocês se conheceram? Quando você estava junto com a esposa junto com o marido, né? Naquela época do namoro, ou o marido com a esposa, quando ainda eram namorados, com certeza o sentimento era muito intenso. Você tinha um grande sentimento pelo outro, queria o tempo todo estar junto, não é verdade? Arrumava qualquer desculpa para ir lá visitar, para estar junto. Talvez você tinha guardado dentro da carteira a foto dele ou dela, né? E olhava o dia inteiro suspirando. Era tão gostoso quando vocês saíam juntos para conversar. Você lembra dessa época? Com certeza uma época que foi muito especial para vocês, de vocês estarem juntos. Geralmente no começo do relacionamento de namoro é assim. Mas como diz aquela frase, né? Eternos namorados, a gente acha que a gente vai ser namorado desse jeito para sempre.
com esse mesmo sentimento, mas isso dificilmente acontece, porque tem um bom motivo por isso. O amor, ele amadurece, as situações mudam e principalmente nós envelhecemos e amadurecemos. Quando esse pai está dando conselho para o seu filho, ele diz: cuide para não se deixar levar pelo momento e cair em tentação. Por quê? Um pouco antes ele vai falar ali, no versículo que a gente leu, sacie-se da sua fonte. Ele não está falando, obviamente, de uma fonte de água, ele está falando da esposa, sacie-se com a sua esposa. E a esposa pode ler isso e dizer assim, sacie-se com o seu marido. O problema é que quando o tempo passa, muitas vezes a situação se complica. Talvez hoje o marido não seja mais aquele cara bonitão que era quando você casou. Os cabelos eles ficam brancos, as rugas aparecem, vem uma pancinha, A gente muda. Talvez você olhe e diz assim, puxa vida, eu esperava que com o tempo ele fosse mudar isso ou aquilo. Ou você esperava que a esposa fosse mudar isso ou aquilo. E a gente começa a prestar atenção mais nos defeitos, a gente começa a descobrir mais as qualidades ruins daquele que nós casamos, daquela que nós casamos. Os sentimentos mudam com o tempo. A paixão ela tem que se tornar um amor maduro. A aparência física vai se transformar. A gente vai passar por crises, por dificuldades, por momentos difíceis que vão moldar como nós vemos o mundo e as situações ao nosso redor. Por isso que mantém o casamento em todos os momentos. Não é o sentimento, não é algo que aconteceu no passado, mas o que mantém o sentimento, aliás, o casamento até o fim, é a aliança firmada no Senhor. Por que eu casei? Você já parou para pensar nisso? Por que eu me uni com essa pessoa num sagrado matrimônio? Deus, ele sonhou com o casamento. Deus instituiu o casamento lá no Jardim do Éden com Adão e Eva. Deus definiu que a sociedade seria abençoada através da união de um homem e de uma mulher no sagrado matrimônio. A união do casamento ela é tão importante e preciosa que a Bíblia nos diz que Deus se refere à união que ele tem com o seu povo como casamento. Deus, ou Jesus, propriamente dito, nessa imagem, ele é o noivo e a igreja é a noiva. Quando nós casamos, nós nos tornamos um símbolo da união de Cristo com a sua igreja. Por isso o casamento é santo. O casamento foi sonhado por Deus, para que ele represente algo mais profundo. E a gente vê então que o casamento não é sobre o marido com a esposa, mas sim o casamento é Jesus Cristo ser glorificado por meio de um homem pecador e de uma mulher pecadora, que são salvos pela graça de Jesus, transformados pelo amor de Cristo e que agora decidem compartilhar de uma vida juntos, construir uma vida juntos. Por isso, o casamento tem a ver com seguir a Jesus Cristo e amar a Ele de todo o coração. Por isso que o versículo 18 ele diz, alegre-se com a esposa da sua juventude, não durante a sua juventude, porque o sentimento passa, as situações mudam. A esposa que você casou, o marido que você casou, ele foi a pessoa escolhida para compartilhar da sua vida. E você tomou essa decisão naquela época, porque você percebeu qualidades, características nessa pessoa, que você disse assim, eu quero viver uma vida junto com ele, eu quero viver uma vida junto com ela, e assim até que a morte o separe. Não é? E a gente então compartilha a vida em diversos momentos.
Quando as dificuldades vêm, quando o sentimento não está ali, não faltam sugestões de que é mais fácil abandonar tudo e partir para outra. Mas tem um segredo nisso tudo. Você não vai ser mais feliz simplesmente por trocar de marido, de esposa ou buscar um outro relacionamento. Você precisa estar unido com o Senhor e Ele precisa ser o centro do teu relacionamento. E o Senhor tem o poder de transformar. O nosso casamento ele tem que ser mais profundo do que um simples sentimento transitório do passado. O casamento ele deve ser trabalhado e cuidado. Marido, você precisa cuidar da sua esposa. Você precisa amá-la em todo o tempo. Escutar aquilo que ela tem para falar. Você precisa se saciar com a presença dela na tua vida. Você precisa se alegrar com a união que você tem com ela e com a decisão que você tomou de compartilhar desta vida com ela. A esposa precisa se saciar do seu marido. Precisa ter prazer de estar com ele. Você precisa ter alegria. Você precisa se saciar com o seu marido. Não ficar buscando em outras fontes. Nas amigas, no trabalho, com outras pessoas na internet. Você precisa se saciar da sua fonte. Marido, se sacie da tua esposa. Esposa, se sacie do teu marido. Assim a gente pode ver que o casamento, para ser feliz, ele precisa estar firmado em Jesus Cristo. Um casamento em Cristo, então um relacionamento em Cristo, ele é vivido com os dois juntos na esperança de Jesus. Talvez o foco do teu relacionamento até hoje seja conquistar bens para tua casa. Talvez você centrou todas as tuas esperanças e tua força nos filhos. Talvez ainda você colocou tudo em comprar coisas, em viajar, em crescer na sua carreira profissional, com cursos, faculdades e tudo isso. Mas a esperança que nós devemos ter e o foco que nós devemos ter no casamento é em Jesus. Se Jesus for o centro do teu casamento, você não vai ser decepcionado. Nós precisamos então estar com a esperança voltada em Cristo. Assim, o marido precisa entender que ele é o sacerdote do lar. Muitos relacionamentos, quem puxa sempre para buscar Deus, para ir na igreja, para levar os filhos na igreja, é a esposa. E geralmente a esposa, ela é tocada pelo Senhor primeiro, né? Ela é levada ao Senhor primeiro e o marido vem depois. Mas maridos, vocês devem levar as suas esposas ao Senhor. E esposas, vocês precisam orar e também buscar ao Senhor para levar o seu marido e fortalecer ele quando ele está fraco na fé. Lembrem desse versículo que diz, né? Principalmente o 18: seja bendita a tua fonte. Marido, alegre-se com a esposa da sua juventude. Não espere encontrar outra. E esposa, alegre-se com o marido da sua juventude. Que assim Deus possa abençoar o teu casamento. Você consegue lembrar de algumas coisas que mudaram nesse tempo todo? Você consegue lembrar de coisas boas que aconteceram quando vocês se encontraram? Quando tudo começou? Você consegue lembrar de lutas e vitórias que vocês passaram juntos? Converse sobre isso hoje. Que nesse jantar seja um tempo de restauração do Senhor sobre o teu casamento. Eu quero orar por você. Ó Pai, nós queremos te louvar, Senhor, por esta união. Te louvar, Senhor, por esse momento que esse casal dedicou, Pai, para nesse jantar edificar o seu casamento. Cuide e fortalece, Senhor. Se talvez há casais que estão desanimados e tristes com o seu relacionamento, que assim eles possam serem fortalecidos no Senhor, possam ser cuidados por Ti, Pai. Senhor, eu oro para que a partir desse jantar já haja um renovo da alegria e do amor, Senhor Deus, nesse casal. Senhor, que essa noite seja preciosa, especial, Senhor. Que
possam compartilhar bons momentos à mesa, que o Senhor possa assim renovar a alegria desse casamento, Senhor, que possam estar firmados um ao outro no Senhor, Pai, e que assim eles possam ter a saciedade, Deus, da vida, da alegria, Senhor, um no outro, Pai. Assim eu oro, abençoa cada casal, Pai, e abençoa esse jantar para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe esta noite, Deus abençoe teu casamento. Eu quero mandar um beijo especial para minha eterna namorada, para Adri, que me ajuda sempre, que cuida de mim, que me puxa a orelha às vezes quando precisa, que me ajuda a ser um marido melhor, um pai melhor e um pastor melhor. Eu te amo, Adri, você é a melhor parte de mim. E eu amo de verdade você para toda a minha vida. E assim, nós queremos encerrar esse momento. Nós preparamos uma playlist com músicas especiais para o casal. Você pode, se você tem o Deezer ou o Spotify, aqui na descrição do vídeo, você vai encontrar o link para a playlist também nessas plataformas. Todas as músicas são iguais. Mas se não, você pode deixar aí no YouTube e curtir essas músicas românticas que falam do amor de Deus para o casal também. Um abençoado jantar para vocês, que Deus abençoe esse momento e um feliz Dia dos Namorados, que Deus abençoe esta união.